Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheira civil e estou aqui hoje com a convidada super especial, Carol Dornelles. Ela é especialista em divórcio e relacionamento. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para a gente falar sobre coisa boa, né? Relacionamento e divórcio, porque divórcio também é falar de vida e a gente precisa quebrar esse tabu aí da mulher divorciada e é isso que nós vamos falar hoje. E esse ponto que você falou é muito importante, né, Carol? Porque a gente está conversando lá fora, ela falou sobre a estatística, que você quer comentar um pouquinho? A cada 2,4 casamentos, segundo o IBGE, um termina em divórcio. Então, a gente tem ali um estigma do passado, né, da mulher se sentir uma fracassada, Não, e divórcio, eu sou totalmente contra o divórcio, eu preciso falar isso, mas o divórcio, ele salva vidas. Eu acredito que o divórcio, ele não é nem a primeira e nem a última opção, mas ele tá ali num caminho de sobrevivência. E a gente vai falar muito sobre isso, porque é muito importante. Divórcio também é vida. E quando você trata a paciente, o que você acha que dói mais para ela? O fim do casamento ou o fim da expectativa que ela tinha sobre o casamento? Entendi, vamos lá. O divórcio, ele é uma expectativa não só da pessoa, mas da família também. Então, tem ali os pais, os avós, os sobrinhos e a família toda entra em um processo de divórcio juntamente com esse casal. Então, dói você pensar o divórcio, aquele casamento idealizado, os filhos que aquele casal não vai ter mais, os sonhos que aquele casal não vai ter mais, isso dói. Mas também dói você pensar sobre ficar em uma relação falida por mais quanto tempo. Então, não tem o que dói mais ou o que dói menos, sabe? Eu acredito que é uma expectativa que se tinha antes do relacionamento ideal, mas quando a gente olha para o casamento real, aí as pessoas falam assim, não é isso mais que eu quero para minha vida, não faz sentido, e aí vem o processo do divórcio. E para você que já trata vários casais, o que é a diferença da crise no relacionamento? Qual que é o momento ali de realmente largar a relação e falar assim, não, estamos separados, ou aquilo ali é só um momento de crise? Porque todo casal briga, né? Normal. Sim. Isso é muito legal, porque tem muito casamento que sim, dá para ser salvo. Que não é uma crise do término, é uma crise do momento. Então, existe, né, aquela crise ali que o pessoal fala dos 7 anos. A crise, quando nasce um filho, é muito difícil o casal estar em conexão durante esses 2 primeiros anos do filho, passa por várias turbulências. Agora, o que mede, né, o fim para uma crise? É a intensidade. Eu acredito muito na intensidade das brigas. A gente precisa analisar tem mais momentos bons, tem mais momentos de briga, tem mais momentos de crise ou tem momento ali de humilhação, momento de um relacionamento mais abusivo, mais tóxico. Então, isso tudo precisa ser medido. Agora que você tocou esse ponto, né, que inclusive é bem polêmico, essa parte da humilhação. Vamos entrar um pouquinho nessa parte. Eu já percebi, né, com experiências passadas, falo até de experiência própria, que muitas vezes a gente, né, quando tá dentro do relacionamento, a gente tá naquela coisa igual você disse, a gente quer salvar antes de terminar, de sair, né, da relação. Porque, como você disse, cria vários sonhos, planos, às vezes viagens, né, você cria uma expectativa, fala assim, não, porque eu já tinha combinado que ano que vem a gente ia para não sei aonde, e aí vem uma briga, uma crise mais forte, e aquilo ali você fica na dúvida, né? Nossa, eu rompo com essa pessoa porque ela falou isso de mim ou pra mim, ou eu fico e ignoro, sim, relevo. Pra você que é da área, né, da saúde mental, como que você, assim, conduziria? Seria mais você olhar para o amor próprio. Né? Quando você olha para o amor próprio, quando você olha para você, pessoa. Porque o que acontece, Fernanda? As pessoas, elas têm costume de achar que a relação é o todo. E a relação, ela não é o todo. A relação é uma porcentagem da sua vida. Então, você tem você
A gente precisa amar a gente em primeiro lugar, não é assim? Senão a gente não consegue amar outra pessoa. A gente tem filhos, empresa, casa, estudo, temos atividade física, alimentação saudável. A gente tem várias coisas que a gente precisa agregar na nossa vida para sermos pessoas inteiras, sermos pessoas. Costumo falar com as minhas pacientes, gente, que a gente tem que transbordar. A gente precisa desse transbordo. E a relação é o que acontece aqui, do transbordo de duas pessoas. Agora, se você é uma pessoa que só falta, você nunca vai conseguir medir se você está em uma relação saudável ou se você está em uma relação tóxica e abusiva. Então, é importante você entender que a relação é o transbordo de você. Então, o que você está transbordando? Quando as minhas pacientes chegam, eu falo, tudo bem, o relacionamento é uma porcentagem. O que acontece na sua vida? O que mais? Além dessas brigas, além dessas discussões, além dessas DRs que você tem, o que acontece? Ah, você trabalha? Ah, você empreende? Ah, o que você faz? Quem é você para além dessa relação? E aí você tira a relação dessa centralidade, dessa totalidade e fala assim, não, eu também sou uma pessoa. E aí você consegue tomar suas melhores decisões. Amei sua resposta, muito bom. Inclusive, já vamos aproveitar aqui e falar com o pessoal, para quem quer consultar com a Carol aqui, que eu tô vendo que ela é excelente. Ah, gente, vamos lá. Você consulta, é presencial, é online? Eu atendo só online, tá? Meu Instagram é @CarolDornelesOficial. Lá tem o link, eu tenho um curso para mulheres que estão passando pelo processo de divórcio. São mais de 25 aulas já, que fala todos os passos. Porque o divórcio, eu sou divorciada, passei pelo processo de divórcio, queria entender sobre isso, e aí eu fui me especializar na psicanálise. Então, eu fiz mais de 3 cursos na psicanálise, fiz um curso para terapeuta de casais e relacionamentos. E hoje, o meu foco é atender essas mulheres, sabe? Atendo homens? Atendo. Mas o meu posicionamento, né, são para mulheres e tem um caminho. Muita gente falava comigo assim, quando eu passei pelo meu processo de divórcio, a Carol vai passar. Falei, tudo bem, mas vai passar que horas? Vai passar quando? Vai passar de que jeito? E tem um caminho, ele não é linear, não é um caminho reto, mas tem um caminho para o divórcio. Então, é isso que eu falo com as minhas pacientes. Falo, gente, vai passar. E não é como uma amiga batendo no seu ombro falando que vai passar. É te dando ferramenta, é te mostrando o que vai acontecer em cada passo. Então, vai ser um prazer atender todos vocês que estão passando por esse processo. E sabe o que é mais interessante? Que no início do podcast, você chegou falando assim, não sou a favor do divórcio. Totalmente contra. E você é divorciada. Sim. Então, o que a gente percebe dessa fala dela? A gente percebe que não foi uma coisa fácil, mas que você sentiu que aquilo ali ia te libertar. Exatamente. É assim, a mulher, Fernanda, quando ela passa pelo processo do divórcio, ela chega em um momento da vida que ela fala assim, ou eu saio disso aqui ou eu morro. Ou eu saio disso aqui, ou eu não vou conseguir ter mais forças. Então, eu tenho um testemunho aí gigantesco. Eu tomava mais de 4 remédios pra dormir, pra acordar, pra viver, pra respirar. Por quê? Porque isso me angustiava muito. Sabe a última coisa que você quer pra sua vida? Era a última coisa que eu queria pra minha vida. Mas hoje eu falo que foi a maior bênção da minha vida. E eu que escolhi, eu que pedi. Eu que assumi essa posição de querer, de ser a mensageira do apocalipse, né? De falar assim, não, acabou, eu quero isso aqui. E é isso, a gente precisa ter coragem para assumir as nossas decisões e lidar com essas delícias e dores. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do luto do divórcio, que eu até estava comentando com você. E essa fase, eu fiquei muito presa em alguma delas e não conseguia sair. Até que quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, então é isso, é assim que sai disso. E aí hoje é isso que eu faço com as minhas pacientes. Tiro elas, falo, não, minha filha, vambora. O divórcio não é o melhor caminho? Não, mas precisou acontecer? Você tem vida depois dele? Claro que tem, então vambora. Inclusive, vamos aproveitar quando você falou que estava tomando 4 remédios, né? Por que tantas pessoas, mesmo sofrendo, passando por essas dificuldades, assim, internas, elas decidem permanecer no relacionamento? Dependência emocional. Não tem outro caminho. É aquele transbordo que a gente conversou? Não existe. Existe falta, existe abandono, existe tantas camadas ali que a pessoa fala assim, eu não posso sair disso. É melhor eu ter isso aqui que é ruim do que eu ter algo que eu nem sei o que é.
E o nosso cérebro, Fernanda, ele serve para manter a gente viva, para ter ali uma segurança. E quando, eu costumo falar que por mais que a gente tá na merda quentinha, é uma merda que a gente conhece, que a gente sabe o que tem lá. Agora, quando você sai de uma relação, você não sabe. É um caminho com muitas vozes, mas não tem sabe aquela folha descrita, aquele GPS, né? Que você fala assim, não, é só ir. Não, toda hora, recalculando rota. Então, o divórcio, ele é assustador por causa disso. E muitas mulheres preferem, sim, hoje ficar em relações falidas porque tem medo desse cálculo, sabe? De recalcular a rota. De pegar aquela folha que estava toda escrita. Quantos filhos a gente vai ter, pra onde que a gente vai, né? Quando a gente casa, tem todo esse roteiro. Ai, dá vontade de chorar, só de você falar. E o divórcio, você pega, rasga e fala assim, vamos começar de novo. Então, é triste, mas é libertador para aquelas mulheres que precisam usar do divórcio como uma ferramenta de sobrevivência. Então, eu falo que o divórcio, a terapia de casal funciona muito, as conversas, né? Tudo funciona. Mas tem hora que o divórcio é a única opção. E a gente precisa trabalhar que essa última opção é um índice muito grande, né? A cada 2,4 casamentos, se um termina em divórcio, a gente tá falando de quase metade. Então, é um assunto muito atual, que sempre vai ser atual e cada vez mais está aumentando esse índice. Então, a gente precisa falar sobre isso e quebrar esse tabu de que divórcio é algo sobre derrota, é algo sobre fracasso. Não, divórcio é vida. Inclusive, é importante você citar essa parte da derrota. Minha família, eu também sou batizada, tudo na católica. Só que eu gosto muito de ir na evangélica. Eu me identifico até mais. Só não me batizei lá ainda, mas eu acho que esse dia vai chegar. Que legal. Eu também sou cristã, sou evangélica. Pois é, eu amo. E aí eu lembro que lá eles têm muito esse dogma, né? Essa coisa de insistir muito com a pessoa para ela não divorciar. Sim. Você quer entrar um pouco nesse tema ou você acha muito polêmico? Não, eu adoro. Adoro polêmica. Inclusive, foi o que eu vivenciei. Tá? Todo mundo falava assim, não, vai passar. Ah, Carol, vai para um congresso, que aí pelo menos sai o demônio. Eu falei, gente, se fosse demônio, tava bom. E eu realmente fui. Eu fui. Falei, não, então eu vou, porque se for demônio, pelo menos o congresso vai sair. E eu voltei exatamente com as mesmas convicções, com a mesma vontade. É rir da desgraça, né? É achar graça na desgraça. E, gente, isso é muito real, porque a igreja... Por muito tempo eu julguei, Fernanda. Eu falei, nossa, mas a igreja é totalmente contra. Mas a igreja precisa ser contra mesmo. Porque divórcio é algo muito sério. E a igreja lida com muitas famílias, com muitas vidas. Sim. Então, se a igreja falasse assim, agora pode divorciar, ia ser uma demandada. Várias pessoas iam se divorciar. Então, a igreja, ela tem essa função na sociedade, né, de barrar o sujeito, de barrar aquele desejo. E hoje, eu compreendo isso e eu ensino às minhas pacientes. Muitas vezes, na hora do culto, fala, né, abraça a sua família e você tá lá sozinha. Talvez você se divorciou, você nem filho tem. Então, você tá sozinha, você se sente ali incompreendida por aquela sociedade. Mas é função da igreja. Agora, qual que é a nossa função enquanto... profissionais de saúde mental, enquanto eu passei pelo processo de divórcio também, eu entender que o pastor, ele precisa falar sobre isso, e tá tudo bem. Agora, qual vai ser o meu posicionamento mediante a isso? Porque uma coisa, Fernanda, é você falar assim, suporta, aguenta, mas não é na sua vida. Outra coisa é quando é na nossa vida. Será até que ponto que eu estou disposta a suportar e aguentar? Eu já vi vários líderes que... falavam para as mulheres manter a relação até mesmo com agressões físicas. Hoje, eu não atendo casal, eu não atendo mulher que quer permanecer em um casamento que tem agressão física. Falo, olha, tem que acabar, não pode, não tem como, né? A agressão verbal é seríssima, mas a agressão física, ela passa ali do limite. A verbal também, mas a física, poxa vida. E aí, um líder religioso falar que você tá apanhando, permanece? Isso aí eu sou completamente contra. Eu acho que a gente tem que denunciar e utilizar também do nosso bom senso. Porque a gente precisa seguir a Cristo, né? Porque Cristo, ele é perfeito. Então, é entender aquilo que a gente dá conta e aquilo que a gente não dá. E entender também a função da igreja. Função da igreja é barrar o sujeito. Falar o que você não pode fazer pra gente ter uma sociedade minimamente melhor. Também é a função da Bíblia nos ensinar
Agora, daí, o que que a gente vai seguir, o que que não vai, o que faz sentido pra gente, o que não vai, o que não faz, isso é muito pessoal. Foi importante você tocar nesse assunto, porque cada vez, né, a gente vê notícias do quê? Crescendo violência doméstica. Você também quer abordar um pouquinho? O que acontece? A violência doméstica, a gente precisa compreender que ela vem junto com o abusador, né? E esse abusador, ele dá sinal lá no namoro. O problema é que quando a gente tá namorando, e eu falo isso muito com as minhas pacientes, a paixão, ela é emburrecedora. Então, a paixão, ela traz uma cegueira de até 48 meses. E muitas mulheres hoje já entram numa relação, já vai com tudo e não enxerga aqueles defeitos, aquilo que a pessoa aceita, o que não aceita. Então, a violência doméstica, ela tem crescido cada dia mais, mas ao mesmo tempo as mulheres têm se posicionado cada dia mais. E isso é muito bonito de ver. E a gente precisa, né, entender que tem uma diferença muito grande dessa relação abusiva para uma relação saudável. E, mais uma vez, quando você é uma mulher inteira, quando você não é tampa da panela de ninguém, metade da laranja de ninguém, eu não aceito ser metade de ninguém. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhas, uma filha do primeiro casamento, a Gigi do segundo. Mas não, eu não falo assim, as pessoas até falam, né, minha costelinha, minha metade. Não, tô metade de ninguém, não, a gente tem que ser inteira. E aí sim a gente escolhe as nossas relações. Ai, uma frase, eu não tô lembrando ela completa, mas ela é muito linda. É uma coisa assim, vou falar a síntese. Eu e fulano somos apaixonados não porque somos metade um do outro, e sim porque somos inteiro e estamos somando nossas... Sabe? Aí, é porque eu esqueci a mesmo. vida, a alma, né? É tão linda, sabe? E é esse transbordo. E quando eu li, eu lembrei de você falando que, assim, a pessoa ela não tá incompleta. Isso. Ela já gosta de si mesma, ela já se ama. E aí, nisso, ela consegue enxergar no outro tudo, assim, como verdadeiramente é. Porque muitas vezes a dependência emocional faz a gente chegar até o que não tem. Sim. Traz ali uma visão muito turva da relação, daquilo que você pode aceitar, daquilo que você não deve. E a paixão, ela é emborrecedora. E o que vai prevalecer não é a paixão, é o amor. Agora, qual amor eu estou construindo? Um amor de transbordo ou um amor de falta, né? Isso é muito diferente. E isso faz as relações serem duradouras ou não. Hoje a gente vê relações líquidas porque a gente vê pessoas líquidas. Pessoas que estão... eu até vi um dia, né? Eu tava ali na Pampulha, Fernanda. A mulher correndo no Instagram. Parou de correr, parou de postar. Então, assim, a gente tá vivendo muito instagramável. Agora, faz sentido? Adorei. Será que faz sentido mesmo? Sabe? Igual aquele meme, né? A maçã perfeita, mas atrás toda podre. Então, a gente precisa entender que a gente... Não adianta ser uma família de margarina no Instagram, sendo que a nossa realidade lá de casa, né? Lá da casa das pessoas, tá outra realidade. Isso você tocou. Vamos pegar esse assunto, gente. Esse assunto é ótimo. Quantos casais que a gente vê postando um monte de coisa legal, e foto, e tudo, vídeo, não sei o quê. Aí você fala assim, não, queria ser feliz assim. E aí, às vezes, na mesma semana, separa. Anuncia o divórcio, né? Como se fosse assim, Jesus, do nada. Aí você fala assim, ué? Nada é do nada. Somos seres inconvenientes, e somos seres incompletos, e seremos pra sempre. O problema é que a gente tenta pegar do relacionamento e colocar no todo. Relacionamento nunca deve ser o todo. Eu vou te fazer feliz. Meu Deus, você é o quê? Super-herói? Não tem como ninguém fazer, sabe? A gente pode ali oferecer momentos, mas se a pessoa não for feliz com ela, é colocar uma responsabilidade muito grande no outro. Então, o divórcio, às vezes, ele assusta, porque o Instagram é instagramável, né? Tudo lindo, a viagem. Mas aí, às vezes, a pessoa nem dormiu na mesma cama. Sabe? Brigou nem feio. deu um beijo de bom dia e na foto tá lá, maravilhosa. E nós estamos caminhando para que a nossa realidade seja cada dia mais assim. Então, é o novo normal, né? A gente postar que tá tudo bem, postar ali uma frasezinha, uma foto e tá chorando, tá triste, tá tomando um monte de medicamento, tá depressivo. Então, a gente precisa entender que saúde mental é pra sempre. Eu falo que todo mundo tinha que fazer terapia. Terapia é vida. E é possível amar alguém e ainda assim decidir terminar? Super possível. Super possível, porque o amor, ele não é um sentimento. A gente precisa parar de romantizar o amor, ele é uma escolha.
É uma escolha e é uma escolha racional. A gente não ama alguém que vai nos ferir, nos machucar. Não tem como. O amor, ele nasce nas pequenas coisas, mas ele também morre nas pequenas coisas. Então, a gente precisa aprender a olhar o amor de uma forma mais impessoal, olhar de uma forma mais racional como uma verdadeira escolha. E existe sim casamentos que terminam mesmo amando, por quê? Porque eu não imagino a minha vida daqui 1, 2, 5 anos com essa pessoa desse jeito. E vem aquele mito de que, não, eu vou casar, mas isso aqui a gente vai conseguir mudar. Fernanda, ninguém muda ninguém. Essa é a maior verdade que a gente precisa aceitar. Você tá sabendo onde você tá entrando? Porque não adianta você achar que isso aqui você vai consertar, isso aqui você vai mudar. Não tem jeito. As pessoas, elas mudam, com certeza. Com autoconhecimento, amor próprio e querendo. Não adianta eu querer pro outro. Não adianta eu querer consertar o outro. E aí, então, sim, respondendo a sua pergunta, termina-se casamento mesmo se amando. E aquele perfil de pessoa que sempre escolhe parceiro emocionalmente indisponível? O famoso dedo podre, né? O dedo podre vai... Sabe por quê? Porque aprendeu um padrão emocional lá na infância. Então, esse dedo podre, ele começou a ser construído com a síndrome da Mulher Maravilha, que quer salvar aquele homem, que com ela, aquele homem vai se desabrochar, vai crescer, vai amadurecer, né? E isso a gente precisa quebrar também. Porque a mulher que tem a síndrome da Mulher Maravilha, ela quer consertar e sustentar o outro, mas esse peso, com o passar dos anos, vai ficando inviável e aí acarreta em um divórcio completamente, assim, tira a expectativa dela daquele casamento ideal, que ela achou que ela ia consertar o outro, e ela olha e fala assim, poxa vida, eu casei com essa realidade eu não aceito. E aí vem o corte do divórcio. E fora, não só isso, né, do divórcio, às vezes a pessoa, que eu vejo, assim, também, você pode até falar o seu ponto de vista. Claro. Mas eu vejo também, às vezes a pessoa fala assim, eu não tô namorando ele porque ele não quis. Eu fiz dar certo, só que aí, sempre pôr no outro a culpa. Só que quando você vai ver, igual você disse, lá atrás a pessoa já deu alguns sinais de que aquilo ali não ia pra frente. Às vezes porque ela não quer, ou porque ela gosta da ex, sei lá, mora muito longe, não sei, tem várias coisas, né? E cis, né, ali no meio. E a pessoa já sabe disso, e mesmo assim, ela gosta de apontar o dedo. Tipo assim, eu fiz de tudo pra dar certo com fulano de tal, mas... Aí vem o mais, né? Porque ele... Não. Ele tá, igual você disse, ele não tá disponível pra essa mulher. E ela mesmo assim tá ali. E passa uma semana, ele assume outra. Acontece. Não é? Porque não é que a pessoa não está disponível pra vida, não tá disponível pra você. Tem muitas pacientes que vêm pra mim pós-divórcio com uma carência horrorosa, falam assim, Carol, mas eu tô me envolvendo, não sei o que. Falei, calma, não adianta você pular de ponta num copo vazio, né? Não acha que essa relação é o seu tudo agora. Não é sobre isso. A gente precisa encontrar ali esse equilíbrio de entender. Agora, a mulher também, Fernanda, ela precisa ser conquistada e não conquistar. Sabe? Muitas mulheres feministas... Tá guerreira, né? Vem. Que eu pedi em casamento, Parou. Com as minhas pacientes, eu não aceito, não. Agora... Fala, mulher, mocinha, princesa. Não é que alguém vai te salvar, não. Que nós somos responsáveis por nós mesmas. Agora, você é a mulher. E tem se perdido muito hoje isso. Os homens estão cada vez mais frágeis e fracos, e as mulheres cada vez mais firmes e fortes. E aí muda completamente o sentido da vida. Porque para a mulher, ela ter ali o prazer da vida, ela precisa relaxar. Ela precisa entender que ela tem um papel mais fluido, mais leve. E o homem não. O homem, para ele sentir o prazer até mesmo sexual da vida, ele precisa ser ereto. Ele precisa se colocar para a vida, se posicionar para a vida. E hoje, cada vez mais, está tendo essa inversão. E as mulheres maravilhas suportando isso. E os homens viram aqueles filhinhos da mamãe, né? Que quer tudo na mão, pronto, que não dá conta de resolver nada. E cria-se ali uma família fraca. E caminha-se para o divórcio também.
é muito importante o que você falou, porque tem essa parte do homem gostar de prover, ele gostar de se sentir homem. Então, por exemplo, ele consertar um chuveiro queimado, ele tomar parte de algumas decisões. Sim. Por exemplo, tem mulher que entra no casamento e ela quer mandar em tudo, até qual viagem a fazer, qual forma que ele tem que se vestir. Eu acho assim, a gente pode dar até uns palpites, mas eu acho que a gente não tem que mandar. Sim. Você pode dar um palpite pro seu esposo. Ah, amor, põe aquela calça caqui que é melhor que essa preta nesse look, nessa roupa. Isso é um palpite. Isso é o relacionar. E isso é com amor, né? Você não tá mandando. E o que eu vejo muito, porque aqui no podcast a gente recebe muitos casais, muita gente. Eu vejo muito, às vezes, a mulher, às vezes, até cortando. O cara tá aqui me respondendo uma pergunta. E ela vai. Da área dele, né? Profissional, totalmente profissional. E ela vai lá e corta. Não é isso, não. Mulheres cada vez mais homens, né? E eu acho que isso também é uma coisa que mina um casamento. Sim. A gente precisa prestar atenção num ponto muito importante. Qual que é a função do homem? Ah, Carol, resume aí, bem resumido. Prover, proteger e liderar. Só que para ele fazer isso, a mulher precisa permitir ser cuidada, amada, valorizada e entregar a sua vulnerabilidade. E isso tem sido cada dia mais difícil, porque as mulheres elas precisam alcançar um poder muito grande para dar conta desse relacionamento. E aí o homem automaticamente vai vendo, ah não, mas se ela faz isso, para que eu vou fazer? E ele vai se desmasculinizando, nem sei se existe essa palavra. Vai murchando, vai broxando. Por quê? Porque ela é tão homem. Então, vou dar um exemplo, gente. Meu marido, ele tá do meu lado. Eu consigo abrir o vidro de palmito? Claro que eu consigo, mas eu vou abrir? É claro que não. Amor, pra mim. Quem tem que fazer força é eles. Quem tem que resolver são eles. Ah, a gente não pode de jeito nenhum? Não, não é isso. Não é um discurso de mimizento. Não é sobre isso. É sobre você aceitar ser cuidada. E isso é muito difícil para muitas mulheres. E isso que você falou é super interessante, porque o Wendel Carvalho, ele é casado com a Karina, né? Que ela é super, se for olhar na área profissional dela, ela é homem, né? Sim, super energia masculina. De negócios, né? Sim. Ela toca um monte de coisa, tem empresa, fala super bem, as palestras dela são ótimas. Eu amo. Também. E aí, um dia, estavam os dois juntos no palco e fizeram essa pergunta pra ela. Como que ela faz pro Wendel ainda sentir vontade nela, né? Sim. Se ela é tão assim, né? Aí ela falou, não, porque dentro de casa, eu deixo ele fazer tudo. Eu falo, amor, tá alto, pega pra mim. É isso. Eu aprendi até a não pedir as coisas do cardápio. Isso pode ser muito... Ai, nossa, cara... Gente... É ele que vai pedir pra mim, falar, amor, eu quero isso, isso, isso. Isso é você aceitar que o outro está cuidando de você em cada detalhe. É ser vulnerável. E isso que você falou também é interessante, que ele falou isso, dando conselho. Ele falou assim, conselho pra quem tá aqui, na plateia. Deixa seu marido chamar o garçom. É lógico. É lógico. A gente precisa entender sobre o posicionamento de cada um na relação. E tem mulher que fala assim, deixa que eu resolvo, deixa que eu pago, já levanta, e quanto que deu aí? E aí, quando você vai ver, a mulher o quê? Maravilha, que quer salvar aquele homem, quer salvar a relação. Por quê? Porque aprendeu lá na infância que ela precisa provar o valor dela o tempo inteiro. Então, aquela pessoa que o tempo inteiro fala, eu sou, eu tenho, eu não... É porque precisa provar. Agora, quem de verdade não precisa falar. Só de olhar a postura, olhar o posicionamento, fala assim, isso aí é peixe grande. Vamos aproveitar esse momento aqui, que também é bem... Todo mundo vai querer saber. É que existe uma ideia que é assim. Ah, ele preferiu casar com a sonsa. Aí, eu gostaria muito que você abordasse isso. Porque a sonsa é feminina. Porque, na verdade, não é que ela é sonsa. Ela deixa o outro fazer a função dele. Então, a sonsa, na verdade, é uma mulher... Eu sou contra sonsas, tá? Acho que a mulher tem que ser ativa, tem que ir pra frente, tem que ir pra vida, precisa ir pro vai. Agora, isso a gente falando de estudo, de negócios, de trabalho. Agora, dentro de casa, a mulher, ela precisa se permitir ser. Se é sonsa, se é feminina, se é... Qual nomenclatura, né, a gente vai dar... O que vai nutrir aquele relacionamento? É uma mulher maravilha? É uma mulher Maria homem?
Ou é uma mulher que se posiciona para a vida, que se posiciona para a fluidez? Porque, gente, nós mulheres somos igual à lua. Cada dia a gente acorda de um jeito e talvez no mesmo dia a gente já passou ali por várias frações de humores, né? O homem não. O homem, ele é igual ao sol. Ele é rígido e absoluto. O sol é o que é e pronto. E assim são os homens. Agora, será que a gente tá dando conta de ser essa lua ou a gente tá nessa rigidez do sol? Dá um excelente corte. O que mais destrói um casamento? Falta de amor ou falta de diálogo? Uau! Com certeza, diálogo. Sabe por quê? Porque como se constrói o amor? O amor, ele se constrói nos seus pilares. De conversa, de entrega, de ajustes, de coisas boas e coisas ruins também. Agora, se não tem essa conversa, vai criando o quê? Muros. E muros afastam pessoas. Então, com certeza, o amor, ele não acaba por si só. O amor, ele acaba com atitudes negativas. Então, essa falta de conversa, essa falta de sintonia, né, entra ali num ponto de desamor, desvalor e desamparo, que eu falo muito que são os 3 pontos que começam uma briga. Só se você entender como que você funciona, a gente só briga por 3 coisas, que é o desamor, desvalor e desamparo. Se a gente entende isso, a gente entende que a conversa, ela é crucial. E se não tem conversa, caminha-se ali para um grande problema. Uma coisa também gostaria de complementar nessa parte do diálogo, amor, é que eu já terminei, nem pelo diálogo, nem pelo amor, porque gostava ainda e tinha muito diálogo. Terminei porque, pra mim, acabou a admiração. Isso a gente pode entrar no amor fraterno e amor erótico. É algo que a gente pode conversar também. Isso é muito interessante. Porque o amor erótico, ele vem e sustenta uma parte da relação. O amor fraterno, ele vem e sustenta outra parte. Então, a gente vai sambando ali, dançando, não em um equilíbrio. Porque cada relacionamento precisa de uma fração diferente, sabe? Mas isso é um ponto importante. Porque eu também acredito que se você não tá admirando a pessoa que tá do seu lado, dando a mão pra ela e falando, nossa, eu tô com um cara foda, não precisa ser rico, foda, não. Eu falo no sentido de você sentir isso dele. Emocional, né? Eu falo que o sustento... Hoje tem várias mulheres que ganham mais do que os homens, e isso não é problema. Agora, qual que é o sustento emocional disso? Isso, é isso que eu quis dizer. Né? A gente precisa olhar. Eu tô do lado de um cara que tem perspectiva, que é um cara foda e que eu olho pra vida... Ou que quando eu olho pra cá, eu tô indo pra vida, ele tá lá atrás. Isso, né? Foi isso que aconteceu comigo na época. E aí muita gente, assim, não entendeu, né? Porque era até um casal legal, assim, né? Mas doeu, foi difícil separar. Sim. Mas sabe quando você fala assim, gente, eu tô vendo potencial nele de prosperar, de profissional, mas não tô vendo movimento. Eu senti que tava muito assim, na sombra. Do jeito que tá bom, tá acomodado. E aquilo ali foi me irritando, eu fiz vários diálogos, mas não... É porque você olha para a função do homem de prover, proteger e liderar, você olha e fala, ele não tá liderando nem a própria vida. Como vai liderar uma casa, um futuro, os filhos, um negócio? Não tem como. Então, muitos homens têm se posicionado de uma forma muito, muito feminina e muito menino também. Isso é um ponto muito negativo, né? Nossa, esse ponto que você falou foi a chave, porque eu sentia isso. Bom, por que algumas pessoas sofrem mais pelo abandono do que pela relação em si? Pelo imaginário da infância. Todo mundo, principalmente nós mulheres, quando a gente cresce e quando a gente vai ali, tendo ali na casa de 4, 5 anos, a gente vai brincar de quê? De panelinha, de comidinha, de bonequinha. Aí a gente começa a idealizar uma família. Ninguém chega e fala assim, nossa, divórcio é legal, ninguém... Porque realmente não é. A gente vai construindo uma idealização de casamento perfeito, de relacionamentos perfeitos. Então, essa parte do divórcio é uma parte de quebra da ruptura da sua idealização lá da infância. Daquilo que você imaginava como o seu ideal. E quando você olha, você tem aquele real, você fala assim, nossa, eu não sustento isso. Isso pra mim não dá. Eu não consigo ver futuro daqui 2, 4, 5 anos. Então, eu prefiro terminar. E uma parte também que você falou que eu achei super interessante
é aquela parte lá no início, do Vale das Sombras, né? Sim. A pessoa terminou e ela se sente que tá no Vale das Sombras. Tipo assim, e agora? O que vai acontecer na minha vida? Porque todos os planos estavam interligados com o outro. E agora eu tô sozinha. Sim. Como que é para reconstruir a autoestima depois da separação? Vamos lá. Quando a gente fala de autoestima, parece que a gente tá falando assim, vai pro salão, faz unha, faz uma maquiagem, põe um cílio, corta cabelo, põe cabelo. Não é sobre isso. A autoestima, ela é sobre o cuidado que você tem com você mesma e sobre os limites que você dá pra sua relação. Então, muitas pessoas hoje têm problema de autoestima porque tem problema em ter conversas difíceis, tem problema em colocar um limite. E uma metáfora que eu uso muito, gente, vou contar pra vocês, é o seguinte. O mar. Por que o mar é lindo na sua imensidão? E eu comparo a gente com o mar. Porque nós, mulheres, temos uma infinidade de coisas, nós somos belas. Agora, o mar, ele tem aquela margem. Ele tem aquela areia. Senão, ele o quê? Ele ultrapassa os limites e ele inunda tudo. E aí não tem mais feirinha, não tem comidinha na beirada da praia. E o mar começa a ser algo muito negativo. Então, por que o mar é positivo? Porque ele tem limite. Por que nós, mulheres, vamos conseguir alcançar coisas e relações saudáveis e encontrar aí a nossa autoestima? É tendo conversas difíceis. Até o próprio Wendel Carvalho fala. Se a gente quer ter uma vida fácil, a gente precisa ter conversas difíceis. E quando a gente fala em autoestima, a gente fala de conversa difícil e corte, limite. Não, não é não. O problema é que a gente foi acostumada, mas se pedir com jeitinho, não sei o que. Não, tem coisas que são inegociáveis e isso é autoestima, isso é amor próprio. O que é inegociável para você? O que você tem ali como uma margem, como um não? E aí vem essa autoestima, esse amor próprio. Não é indo em salão, não que não seja importante, é muito importante, mas não é o todo. E que ajuda também a terapia. Muito, 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 muito. Façam terapia sempre. Eu, assim, graças a Deus que eu faço terapia há muito tempo, porque senão terapia tantas fases, né? A gente chegou, você disse, é a lua, né? Sim. Mas a gente tem essa fase do Vale das Sombras que ela é terrível. Sim. E o problema é que todo mundo tem algo pra falar sobre a sua vida. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem... Mas quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, só você sabe o que essa escolha ou aquela fez com você. Então, isso é sobre legitimidade. A gente precisa ser legítimo. E vamos até aproveitar para falar aqui da terapia, que muita gente às vezes fala assim, eu não vou gastar dinheiro com isso, prefiro pegar o dinheiro e ir pro bar com meus amigos, lá eu desabafo. Meus amigos são minha terapia. É terapêutico, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Eu gostaria que você mostrasse a diferença disso, porque muita gente assiste e ainda não fez, ou tem aquele preconceito de achar assim, não, terapia é só pra quem é doido e tal. Ainda existe. São poucos, mas... Vem diminuindo, né? Cada dia mais. Mas a terapia, ela nada mais é do que você tem a sua cabeça e tá tudo embolado. Todos os seus sentimentos, todas as caixas e gavetas estão jogadas e misturadas. O que a terapia faz? Ela vem desembolando esses fios e colocando cada coisa em sua gaveta, cada pessoa em suas prateleiras corretas. Às vezes você tá dando muita importância para um assunto que precisa colocar lá naquela gaveta, lá embaixo, não tem que ter tanta ênfase assim. Então a terapia ela é muito importante para que o sujeito ele consiga se posicionar para a vida. E, inclusive, é importante, pessoal, que você saiba que é o que você tinha falado naquela outra fala. Cada pessoa, ela tem um momento da vida, ela tem uma experiência. Então, às vezes você fala assim, eu vou desabafar com meu amigo. Ele pode ser um excelente amigo. Mas se você chega lá desabafando o seu ponto de vista e ele pensar diferente, ele teve uma criação diferente na infância, às vezes ele pode te dar um conselho errado. E ele vai falar com base naquilo que ele vive, ou vivenciou, ou ouviu falar. Né? Todo mundo tem uma opinião, mas ninguém sabe o que você está vivenciando. Então, a terapia é muito importante, muito. Eu falo que quando... E tem uma coisa que acontece, Fernanda, por que tem segundo, terceiro, quarto, quinto casamento? Porque aquilo que a gente não resolve, aquilo que a gente não elabora, a gente repete. Então, todo mundo que passa pelo processo do divórcio precisa fazer terapia para entender, elaborar, ressignificar e não repetir.
E o que que você diria para uma pessoa que está se sentindo fracassada porque divorciou? A pessoa que passa, principalmente a mulher, que passa pelo processo de divórcio, parece que tem uma etiqueta na testa dela, escrito fracassada. Só que isso é só você que tá enxergando. As pessoas não estão enxergando isso. Ou se tiver também, cada um tem um preconceito sobre tudo. Todo mundo pensa algo sobre tudo. Agora, o que você pensa? O que você sustenta? Quando você deita a cabeça no travesseiro, você sente paz com essa decisão ou não? E isso você vai resolver em terapia. Agora, você não é uma fracassada. Você é uma mulher que escolheu a vida. E aquele, não tá nem aqui no roteiro não, mas eu tenho que falar. E aquele relacionamento rebote? Tá, vamos lá. Vem em todas as fases do luto. Ela passa ali a negação, raiva, barganha, vai passando pelas fases do luto, aceita que terminou e depois vem e fala assim, não, mas vai mudar. E entra na fase da lua de mel. Fase da lua de mel, você acha que o outro vai mudar? Tem expectativa sobre essa relação idealizada, mas passa 2, 3 semanas, vê que tá tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque ninguém muda ninguém. E aí vai, termina de novo. E aí passa pelas fases do luto de novo. O nosso cérebro, ele gosta daquilo que é confortável, ele gosta daquilo que é previsível e ele foge daquilo que dá medo. O que é que dá medo? Ficar sozinha, novas relações, conhecer outras famílias. Então, volta pro conforto, que é, eu prefiro ter a ilusão e a alusão de acreditar que essa relação vai dar certo, do que enfrentar e me posicionar pro novo. E aquela pessoa que, assim, a gente falou da pessoa que termina e demora a conseguir porque ela vai para os emocionalmente indisponíveis. E a gente também, aliás, a gente vai comentar agora, né? Porque eu não te perguntei. E é curiosidade mesmo, porque tenho certeza que quem assiste quer saber também. Terminou, aí 15 dias a pessoa já assumiu outra. Vamos lá. Tem muitas camadas aí. A gente pode olhar para o lado positivo, mas a gente pode também olhar para o lado negativo. O que acontece? As fases do luto do divórcio, do término, ela pode ser vivenciada dentro de um relacionamento. Então, quando a pessoa sai da relação, ela fala assim, acabou. Eu estou livre, foi um livramento. E vai e relaciona com outras pessoas e dá tudo certo, ok. Agora, tem pessoas que não vivenciaram essas fases, que saem da relação e começa a achar que novos relacionamentos, novas perspectivas vão fazer ela ficar bem. E aí não elabora, não ressignifica e repete. E vai repetindo e vai terminando namoros ou casamentos e arrumando novos, porque não resolveu emocionalmente. Então, é errado, não é errado, cada um sabe de si. Agora, vivenciou as fases do luto, conseguiu entender, porque todo mundo, Fernanda, tem a sua culpa e todo mundo tem o seu desconto. Conseguiu ressignificar? Conseguiu elaborar? Beleza, né? Não vai voltar? Vai embora, vai relacionar, vai ser feliz. Agora, caso contrário, precisa se elaborar isso primeiro, senão vai entrar naquele processo de repetição. Concordo. E também é importante, né, a pessoa, ela ficar um tempo sozinha, eu acredito muito nisso. Pra ela, é igual você falou, quando a gente tá num relacionamento, querendo ou não, você acaba assumindo uma nova identidade. Até sem querer. Você acaba pegando um pouco das manias. Você acaba... Nós somos o resultado, né, das pessoas próximas. E aí, às vezes a pessoa não dá esse tempo de... Tipo uma limpeza, sabe? Eu uso muito com as minhas pacientes, que é o tempo da lista. A gente precisa fazer uma lista. Toda mulher que passa por término e divórcio tem que fazer a lista. O que é a lista? Daquilo que não aceita. Porque, às vezes, a gente não sabe o que a gente quer pra uma relação e tá tudo bem. Agora, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não aceita, tem que estar muito claro. E aí vai a lista daquilo que você não quer, não aceita e não abre mão. E pra fazer essa lista tem que ter tempo. Existe um luto pelo casamento que ninguém ensina a viver? Existe, do que você imaginava. Porque aquilo que você imaginava, aquilo que você idealizava, muitas pacientes chegam e falam, Carol, mas ele me traiu, Carol, mas ele era um bosta, Carol, mas eu tô sofrendo. Eu falei, mas por que você tá sofrendo? Por causa daquilo que você imaginou. Tem até uma música que fala, né, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Você sofre pela sua imaginação. E agora você precisa jogar a realidade, aceitar a realidade e ressignificar essa realidade. Tem mais um que não tá no roteiro, mas tem que fazer.
E o que você diz para sua paciente quando o relacionamento dela, quando é bom, é muito bom. E quando é ruim, é uma catástrofe. É assim, negócio de querer terminar. Como que você explica isso? Tipo assim, que não é uma relação equilíbrio, sabe? Ela é mais montanha-russa mesmo. Mas por que o bom é muito bom e você não casa e é feliz pra sempre? A gente precisa entender isso. Porque às vezes, nós mulheres, quando a gente tá numa relação boa, a gente quer arrumar uma confusão. A gente quer colocar um defeito onde não tem. A gente começa a querer... Sabe aquela síndrome de não consigo descansar? Não me permito descansar? E aí você olha e você tem que buscar um defeito pra essa relação. Por quê? Por que não pode ter uma relação muito boa? Pode ter. Você precisa curar aquilo que você enxerga na sua relação. Como evitar que um divórcio destrua a identidade de uma pessoa? Vamos lá, essa é maravilhosa! O divórcio, ele não destrói quando a mulher entende quem ela é. E quando o casamento é parte e não o todo. Então, a gente precisa entender que o divórcio, ele só vai destruir quando você coloca o casamento no todo. E o casamento, ele nunca deve ser o todo. Os casamentos de sucesso são casamentos de transbordos e não de falta. E como saber que você tá sentindo falta da pessoa ou da rotina que tinha com essa pessoa? Sim, essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque nós acostumamos. Nós somos seres inconvenientes e de conveniências também. Às vezes você acorda, o café tava pronto, a roupa já tava ajeitada, e aí você olha e fala assim, nossa, eu tô sentindo falta da rotina. Só que aí você vai e contrata uma diarista, pronto, seu problema acabou. Sabe? Então, você tem que entender sobre o sentimento e não sobre a ação. Sobre a escolha do amor e não sobre a conveniência daquilo que aquele amor gerava pra você. Então, é uma linha muito fina que só em terapia você consegue entender. E como que você resolve quando a paciente chega lá pra você e fala assim, não, meu relacionamento é muito bom, só que eu sinto pressão psicológica. Assim... às vezes um comentário ofensivo, ou então uma paranoia, você tá me traindo, e às vezes você não tá. Como que você resolve esse tipo de caso? Tá. Primeira coisa que eu falo que é o conhecimento. O conhecimento, ele liberta. E a gente ter o conhecimento é 50% do caminho. Então, você precisa entender se você tá em uma relação tóxica ou se você está em uma relação abusiva. Quando tem essa demanda, muita diferença. Então conta pra gente. A relação tóxica, sabe aqueles alfinetes? Um vai alfinetando o outro e nenhum é bom pro outro? Tem aquela troca, aquelas farpas. Agora, na abusiva, tem um poder diferente. A mulher tá aqui, ou o homem, porque existem mulheres abusivas sim. A mulher tá aqui e o homem tá aqui. Ele é o soberano, ele é o todo-poderoso e ele é o abusador. Então, enquanto tóxico, os dois estão aqui, aquela relação que você fala assim, a gente vai sair, vai ter DR, vai ter não sei o quê, porque os dois quebram o pau, é a relação tóxica. Agora, a abusiva não. A abusiva tem um que é retraído, que geralmente é a mulher, e o abusador, o todo-poderoso, que vem pra mostrar pra essa vítima que ela, sem você, sem eu, você não é nada, né? Sem essa relação, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa é uma relação abusiva, é uma relação mais difícil de sair. O tóxico você consegue sair rápido, o abusivo não, porque geralmente tem a dependência emocional. Você aprende a ficar nesse lugar de vítima e se beneficia com isso também. Então, é muito profundo. Gente, olha que interessante. É profundo. E uma relação com narcisista? Entra nessa questão do abuso, né? Entra essa questão do abuso. Você não aceita como? Quando você se coloca como um sujeito. Quando você se coloca como uma mulher que cuida de você, cuida de todas as áreas da sua vida, e aí você vai percebendo que essa relação não faz sentido pra você, porque tem um abuso de poder. E não adianta você tentar mudar, porque ninguém muda ninguém. E isso é uma característica, né? Uma pessoa narcisista não é uma pessoa que consegue mudar de um dia pra noite. Agora, você tá disposta a ficar nesse casamento? Dizem que nem muda, né? Dizem que é é uma personalidade. Não uma doença, é uma personalidade. Mas dá pra ressignificar. Eu acredito muito que não existe uma pessoa, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, todo mundo consegue ali ter as suas melhoras e as suas pioras também. E quem ama, trai?
Uau, essa é polêmica. O que vocês acham? Quem ama atrai? Quem ama atrai. Quem ama atrai. E a resposta é sim. Por quê? Porque são 2 amores que nós temos. Nós temos o amor fraterno e nós temos o amor erótico. E a traição, existem mais de 17 motivos que eu falo na clínica para não justificar, mas para explicar uma traição. Então, sim, quem ama atrai. E por quê? Por quê? Mais de 17 motivos. O que acontece? Tem homem que trai porque ele gosta desse jogo emocional. Tem homem que trai porque ele gosta ele tem um desvio de caráter. Tem homem que trai porque ele busca novas aventuras, aquele friozinho na barriga. Então, tem vários motivos que podem justificar, que não justificam, que podem explicar, mas que não justificam o divórcio. Então, tem homem e mulher que trai mesmo amando o parceiro, porque tem uma desconexão do amor fraterno e amor erótico e entra ali naquele looping de querer buscar coisas novas coisas, ou então o desvio de caráter mesmo, que aí é aquela pessoa que trai em todas as relações. É possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo? É possível também. Meu Deus. Às vezes eu recebo casal na clínica e tem, né, ali essa questão para ser trabalhada. Por quê? Porque tem o amor fraterno e o amor erótico. Em uma relação não é balanço, mas tem que ter o equilíbrio. Por quê? Senão você busca a parte mais sexual em outra pessoa, além do seu parceiro, ou você busca uma amizade, uma cumplicidade, talvez aquilo que você não tem no seu casamento. Então, para nós mulheres, né, a gente precisa ter o nosso marido, mas o nosso amante, o nosso companheiro, o nosso amigo, e isso é perfeito quando a gente consegue encontrar em uma mesma pessoa. A mesma coisa os homens. Então, é uma decisão, sabe, Fernanda? Você amar uma pessoa ou você amar várias. Mas sim, é possível. Chegamos ao final do podcast. Que pena! Temos 10 minutinhos finais, então vou fazer o que der aqui. Tá. Aí a gente responde mais rápido pra tentar fazer tudo. Uhum. Por que tantas pessoas têm medo de ficar sozinhas, mesmo estando infelizes acompanhadas? Aquilo que a gente falou. O nosso cérebro gosta daquilo que é confortável. Então, aquela relação, por mais falida que seja, você já sabe como é. Você sabe como que é chegar em casa, você sabe como é os seus finais de semana. Agora o novo assusta. Qual a maior mentira que as mulheres aprenderam a acreditar sobre o amor? Vamos lá, várias mentiras. Várias mentiras. A gente chega na sociedade cheia de sofismas. Várias pessoas falam, todo homem trai. Sinônimo de amor é sofrer, não sei o quê. Não, gente, a gente precisa tirar essas questões que vêm na nossa mente e entender que o amor, ele começa com a gente, sabe? Não é buscar tampas e laranjas não, é você. Você acredita que existe amor suficiente para sustentar um relacionamento sozinho? Jamais. Jamais. Relacionamento é 2. É uma troca, é uma dança. É eu dou e eu recebo. Sozinha, separa, divorcia, vai viver uma nova história. Qual a diferença de relacionamento tóxico e abusivo? Já fizemos, desculpa. Como aprender a colocar limites sem culpa? É você entender quem você é. É aquela metáfora do mar que a gente falou? É o não, é o corte, é a sua lista. Se você pudesse deixar a única mensagem para quem está vivendo um divórcio hoje, qual seria? Gente, uma única mensagem. Isso vai passar. E não é como uma amiga que bate no seu ombro e fala isso sem saber não. De verdade vai passar. E você vai olhar e você vai falar assim, caramba, eu superei isso, e eu recomecei, e eu ressignifiquei. Só que para isso, precisa de muito autoconhecimento. O que você gostaria que toda mulher soubesse antes de entrar em um relacionamento? O que não aceita. O que significa maturidade emocional de verdade? Maturidade emocional é você colocar limites nas suas relações daquilo que você acredita. Crianças conseguem superar um divórcio saudável? Vai traumatizar. O divórcio é uma ruptura muito grande, vai traumatizar. Agora, como que você vai levar esse divórcio? De uma forma saudável ou de uma forma tóxica? Isso vai falar muito sobre como seu filho vai superar isso. O que uma criança aprende quando cresce vendo os pais infelizes juntos? Que o amor é uma bosta. Que o amor é farpas. Que o amor é algo ruim. Agora, é melhor a gente ter 2 casas, 2 aniversários e a criança entender que o amor é algo positivo.
que o amor é uma escolha legítima. Ver as pessoas trocando olhares positivos e não aqueles olhares, né, que parece que vai matar um ao outro. Então, é melhor uma criança crescer em uma casa, sim, divorciada, uma casa de pais separados, do que uma casa onde os adultos são disfuncionais nas suas relações. Como o relacionamento entre pai e mãe influencia a vida amorosa dos filhos? Aprende, copia, né? A gente aprende a amar olhando. É possível... não, isso aqui já foi. Quais são os caminhos após uma traição? Esse eu acho que já pode finalizar. Porque vai ser grande. Então, depois dele, então tá. a gente já não tem mais perguntas. Porque existem 4 caminhos após uma traição. E não tem mais outro. Quais que são os caminhos? Perdoar e seguir a relação. Então, você perdoa e segue a relação. Ou você perdoa e termina. Ou você não perdoa e termina. Ou você não perdoa e continua a relação. E hoje, o que eu mais atendo são homens que traíram as mulheres, vêm para terapia de casal, a mulher quer essa relação, mas não consegue perdoar. Então, depois dessa traição, aí vem várias outras questões, que tem uma dívida a ser paga, tem uma caderneta ali de débitos que eu costumo falar. E o pior caminho é a falta de perdão, né? É o não perdoar. Mas é o que mais acontece. A mulher fala assim, não, vamos permanecer, mas não perdoa e não consegue ser feliz dentro dessa relação. Aí é uma coisa que fica muito ruim, né? Porque é DR o tempo todo. O tempo todo, desconfiança. E aí, às vezes, também, ela erra, não de traição, mas às vezes ela erra alguma coisa. Falou que ia fazer uma coisa e não fez. Aí ele vai brigar com ela, por exemplo. Aí ela vai lá e joga na cara a traição de 1998. Isso mesmo. Todo casal que Pior passa... é você que me traiu. Exatamente. E por pouca coisa. Então, todo casal que passa por esse processo precisa trabalhar de uma forma terapêutica para perdoar e seguir ou perdoar e terminar. São os 2 caminhos mais saudáveis depois de uma traição. Chegamos ao final. Foi muito bom. Gostei muito. Eu também Parabéns. Adorei, obrigada. Seu conteúdo é muito bom, dá para ver que você é experiente na sua área. Obrigada. Né? É um podcast que realmente a gente sente que você sabe, tem segurança no assunto. Obrigada. E no final do programa, eu gosto de fazer uma perguntinha. Todo mundo que passa por aqui, eu faço essa. Ela é complicada, tem gente que demora a responder, chora. Mas vamos lá, ela é um pouco reflexiva. Não precisa responder, porque é bom refletir mesmo. Tá, vou pensar. Infelizmente, hoje é seu último dia na Terra e você não pode deixar nada. Nenhum livro, nenhum filme, nem suas redes sociais. Mas vai deixar 3 verdades. Não precisa ser uma palavra, uma frase mesmo. 3 verdades. 3 pensamentos que você teve ao longo da sua vida, aprendeu com isso e quer deixar, né, para os seus filhos, para quem te conhece. Uau! Ninguém nunca me fez essa pergunta. O que você diria? São 3. Vamos lá. A vida é uma só e a gente precisa aprender a errar e a viver nela. A segunda que eu deixaria é que vale a pena amar. Vale muito a pena amar. E a terceira é viva com propósito. Porque aí tudo faz sentido. Nossa, essa do propósito, eu super concordo. Não, concordo com tudo, 3. Mas essa aqui eu mais penso, assim. Quando a gente vive com propósito, quando a gente vive... Pra eu estar hoje falando sobre divórcio, eu tive que quebrar muita coisa na minha vida. E eu entendo que isso é um propósito. Isso é falar de dor, mas é falar de cura. Uma pessoa que foi muito ferida é uma pessoa que tem muita cura. Então, é sobre isso. Agora, eu deixo esse espaço livre para você acrescentar algo. Aí você pode olhar para a cama, deixar um recado. Gente, o divórcio, ele é muito triste. Eu acredito que ele é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ele é comparado a um luto de verdade, mas ele passa. Então, não escolha o divórcio de uma forma simplista. Não escolha o divórcio como o primeiro caminho. Mas o divórcio, por vezes, ele salva vidas. E se você precisar de ajuda, né, terapêutica nesse processo, conte comigo. Agora bate-bola bem rapidinho, responda com uma palavra. Tá. Eu falo uma palavra, você fala uma. Motivação. Coragem. Concorrência. Tanto faz.
Terapia. Necessário. Família. Amor. Divórcio. Benção. Empreender. Empreender. Sofrimento. Comunicação. Delícia. Agradecimentos finais. Quer deixar um beijo pra alguém? Agradecer alguém? Eu quero agradecer ao meu marido, gente. Renato, meu amor, te amo. Ele fala tantas coisas que eu vejo que ele acredita em mim mais do que eu mesma. Então é muito bom te amar. Beijo. Pessoal, eu gostaria de agradecer você que ficou até o final. Já inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, para quem tá precisando, para quem tá divorciando. E vejo você no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau.